A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Walter Farias e esse é o CETESC, o seu canal de teologia. No quadro A Bíblia Responde, nós queremos então, pastor Jorge, nesse momento introdutório, preliminar, ouvir as vossas considerações. Ok, a paz do Senhor a todos, como já foi dito, eu sou o pastor Jorge Luiz. Para mim é uma oportunidade de poder estar falando com vocês acerca desse tema, ou seja, escatologia. Fica conosco, porque aqui a Bíblia responde. Muito bem, queridos, nós estamos por demais radiante com esse momento. Confesso a vocês que estamos com expectativa, é realmente edificante estarmos falando do amor de Deus. E na manhã desse dia, nesse quadro A Bíblia Responde, tanto a minha vida como a sua, seremos grandemente abençoados por Deus. Pastor Jorge Luiz, a primeira pergunta é o seguinte: em Mateus 24, que fala do sermão profético e também dos sinais da volta de Jesus, nós queremos então entender, saber se nesse capítulo em específico de Mateus 24, se ali está falando do arrebatamento ou da vinda em glória do nosso Jesus. O que o senhor pode nos dizer concernente a essa temática? Pois bem, meus amigos, a pergunta é bastante interessante. Mateus 24 fala da vinda de Cristo para o arrebatamento ou da vinda em glória? Para podermos responder essa pergunta, temos que analisar não só o capítulo 24, mas começarmos no capítulo 23. Eu quero que você abra a tua Bíblia em casa, em Mateus, capítulo de número 23, e eu vou só citar alguns ais que Jesus está falando para a nação judaica, ou seja, para os judeus. Mateus 23, versículo 14, ai de vós. Mateus 23, versículo 15, ai de vós. Mateus 23, versículo 16, ai de vós. Mateus 23, versículo 23, ai de vós. Mateus 23, versículo 25, ai de vós. Mateus 23, versículo 27, ai de vós. Mateus 23 e o versículo de número 29, ai de vós. Então aqui são alguns ais que Cristo está liberando sobre essa nação. Quando analisamos esses ais, parece, e só parece, que estamos vendo um Cristo um pouco que nervoso, um pouco que irado com a nação. Mas não é isso que está acontecendo. E por que eu digo que não é isso? Porque quando chegamos aqui no versículo de número 37, do mesmo capítulo 23, a Bíblia diz assim, confira comigo aí de sua casa. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Nós estamos vendo um Deus de coração quebrantado, que estava querendo ajuntar esses judeus para si, conforme a sua promessa desde o Antigo Testamento. Mas na verdade, foram os judeus que não quiseram. E ele está dizendo exatamente isso, que quis tomar esses judeus para si, e ele usa aqui uma metáfora da galinha trazendo os pintainhos para debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. No versículo de número 38, ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora em diante, não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Então observe que Jesus está dizendo que eles não iriam vê-lo mais, e de fato, desse momento em diante, nós vamos adentrar o capítulo 24, Jesus vai estar no Monte das Oliveiras, dali ele vai para o Getsemane, do Getsemane ele é preso, depois julgado por Pilatos, condenado e crucificado, e de fato eles não o viram mais. Então observe que Jesus está dizendo que eles não iriam vê-lo, a não ser que desejasse, a não ser que dissessem: bendito o que vem em nome do Senhor.
Nesse contexto, nós entramos em Mateus 24. Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 24, que diz assim: E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então observe que nós entramos em Mateus 24, lembrando que Jesus já tinha liberado vários ais sobre essa nação, sobre os judeus, e mostrando também, chamando a atenção, ou seja, focando e colocando em ênfase esse momento em que os judeus rejeitaram o rei. Foram eles que rejeitaram o rei Jesus. Agora, entrando em Mateus 24, Jesus diz exatamente isso. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E isso aconteceu no ano 70. Só que os discípulos não entenderam muito bem como é que a estrutura daquela poderia ser derribada tão rapidamente. Então, eles, chegando ao Monte das Oliveiras, fizeram uma pergunta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eles perguntaram: Dize-nos, quando se darão essas coisas? Número 1. Que sinal, e não sinais, mas no singular, que sinal haverá da tua vinda? Número 2. E do fim do mundo? Número 3. A partir desse momento, nós vamos discorrer sobre o assunto para responder a pergunta. Mateus 24 fala do arrebatamento ou da vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo em glória? No meu ponto de vista, nós temos que fazer uma pergunta para o texto. E a pergunta é a seguinte: o que estava na cabeça dos discípulos quando eles perguntaram para Jesus: que sinal haverá da sua vinda? Isso é importante, porque eles estão fazendo uma pergunta: que sinal haverá da sua vinda e do fim das eras, ou fim dos tempos? Agora observe que a pergunta é exatamente esta: que sinal haverá da tua vinda? E eu faço uma pergunta e quero que vocês prestem atenção. Na cabeça dos discípulos, que vinda é a pergunta que eles estão fazendo? Senhor, que sinal haverá da tua vinda? E eu pergunto: que vinda? Se nós analisarmos o contexto do Antigo Testamento, todos os judeus esperavam o Mashiach, e esperavam o Mashiach para, na verdade, libertá-los do jugo romano. E a promessa era esta: que o Mashiach, o Messias, quando viesse, iria libertar Israel do jugo das demais nações. Pois bem, pensando nisto, tanto profeta Malaquias, como o profeta Isaías, como o profeta Jeremias, como o profeta Zacarias, profetizaram a vinda de Cristo. Agora, que vinda? A vinda em glória. Todas essas profecias do Antigo Testamento profetizaram a vinda em glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que os judeus não reconheceram Cristo como Mashiach, porque eles esperavam o Messias que viesse e libertasse os judeus do jugo das demais nações. E isso não aconteceu. Claro que isso vai acontecer no milênio, mas no momento presente do texto não aconteceu. Por essa razão é que eles não acreditaram que Cristo era o Messias. Vamos retomar o tema. Os discípulos perguntam para Cristo: Mestre, que sinal haverá da tua vinda? Que vinda estava na cabeça dos discípulos quando eles fizeram a pergunta para Cristo? E já respondemos. A base deles é o Antigo Testamento. Logo, quando eles perguntaram: que sinal haverá da tua vinda? É a vinda em glória e não a vinda para o arrebatamento, porque a base deles é todo o Antigo Testamento. Através desse contexto, todos os sinais de Mateus 24, que Cristo vai mencionar a partir de agora, eles são sinais que antecedem a vinda em glória e não o arrebatamento, porque o arrebatamento é iminente. O arrebatamento, nós acreditamos que vai acontecer dia e hora, ninguém sabe. Nós temos que estar vigiando, nós temos que estar esperando. E de fato, Jesus virá,
arrebatar o seu povo sem que saibamos nem o dia nem a hora. Então, respondendo à pergunta acerca do que foi proposto, os discípulos esperavam a vinda de Cristo em glória. E todos os sinais de Mateus 24, no meu ponto de vista, na minha humilde interpretação, se referem e antecedem a vinda de Cristo em glória e não o arrebatamento. Muito bem, queridos e amados irmãos e ouvintes, acabamos de ouvir uma resposta simplesmente extraordinária. As linhas interpretativas com referência ao texto ou à pergunta que foi feita, como falamos, são as mais diversas possíveis. E acabamos de ouvir então uma interpretação coerente, dentro de uma profundidade realmente edificante. E eu acredito que, assim como eu, você na sua casa, onde quer que você esteja, certamente pôde aprender, pôde absorver e ter entendimento exatamente dessa grande interrogação que certamente está na cabeça de todos, né? Se em Mateus 24, ali vai acontecer, a igreja, os discípulos aguardavam o arrebatamento ou a vinda de Jesus em glória. E a resposta que acabamos de ouvir foi simplesmente grandiosa e edificante. Pastor Walter, só um minuto. Só um texto para vocês fortalecer mais a ideia. Depois da ressurreição de Cristo, os discípulos, depois da ressurreição, chegaram para ele e disseram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, era isso que eles de fato pensavam que Cristo viria para restaurar o reino a Israel. E se isso é verdade, como de fato então eles achavam que Cristo viria na vinda em glória. Muito bem, queridos, mais um complemento grandioso, e nós queremos mais uma vez bendizer a Deus pela sua vida, pela sua participação, e queremos pedir com carinho a você: participe conosco. Vamos aprender junto, vamos crescer junto. Esse quadro, A Bíblia Responde, tem muito ainda a apresentar. Esses foram os primeiros 2 vídeos e você receberá muito mais ainda. Que Deus continue nos ensinando e Deus continue abençoando a sua vida e a de toda a sua família, em nome de Jesus. Não se esqueça de dar o seu like, de fazer a sua subscrição. Participe, caminhe conosco, certamente vamos aprender junto e sermos abençoados junto, em nome de Jesus.